Quem foi que escreveu a Guemará? Pergunta o Bava Batra. Quem foi que escreveu os livros da Torá? Moshe escreveu seu próprio livro, a Parashá Bilam e o livro de Iov. Na verdade, a Parashá é Balak, né? Mas está escrito como Bilam na Guemará. A gente chama a Parashá de Balak porque começa com Balak, né? Mas a Parashá de Bilam. Então, Moshe escreveu 3 livros. O seu próprio livro, a Parashá Bilam e o livro de Iov, o livro de Jó, né? Tá, mas aí a pergunta que fica é, qual é o livro dele? Aí a gente fala, Torá do Moshe, né? Pentateuco, o Chumash, é dele, o livro é dele. Mas os Tosafot, os comentaristas acabam explicando que o livro dele é o que a Gemara chama de Mishneh Torah. Ah, o que é isso? Mishneh Torah é Devarim. É o livro que a gente começou agora, certo? Então, Moshe escreveu o livro dele, o livro de Devarim, tá? Qual que é, de onde que vem isso, né? De onde que vem essa ideia, certo? Vamos só pro 3 aí, só pra gente ver uma coisa interessante, que ele fala assim, em Bamidbar ele fala, esses são os mandamentos e os juízos que Hashem ordenou aos filhos de Israel através de Moshe nas planícies de Moab, junto a Arden, e aí acaba Bamidbar aí, certo? Se a gente for ler o começo de Devarim, que eu não botei aí, não devia ter botado, só pegar aqui rapidinho, o começo de Devarim, ele começa diferente, ele começa falando, essas são as palavras que Moshe falou a todo Israel no deserto, junto ao Jordão. Então ele está falando, aí acabou e voltou falando, e essas são as palavras. Mas são mandamentos e juízes que Hashem ordenou, e aí depois ele começa com essas são as palavras que Moshe falou a todo o povo. Então, aqui tem uma quebra bem clara. Está falando aqui acabou o que Hashem está dizendo, e a partir daqui é o que Moshe está dizendo. Tá. Mas e aí? Então, quando a gente fala de Kedushá, quando a gente fala de importância, vamos dizer assim, dos livros, tem alguma diferença entre os outros 4 e Devarim? Não, não tem diferença. Eles são tão importantes, tanto que eles estão no mesmo conjunto, vamos dizer assim, né? Então, por que ele é chamado de livro de Moshe pela Gemara? Por que é que não é um dos livros de Hashem, por exemplo? Né? Qual que é a diferença entre esse livro e os outros 4? Essa pergunta que a gente vai explorar hoje como um todo, tá? Então, só para mero título de introdução, eu vou trazer umas ideias aqui e depois a gente começa de fato. A gente tem um conceito de get, né? Que é o divórcio, né? O get, ele é um documento que acontece, ele desfaz oficialmente um relacionamento formal entre um homem e uma mulher, tá? Então, quando você faz um divórcio, é um outro documento, um documento para casar e um documento para descasar, né? Então, em Gittin, na Gemara em Gittin, tem, que é sobre isso, basicamente, a gente tem que esse documento, o get, tem que ter 12 linhas. De onde que vem 12 linhas? Então, sua foto vira e pergunta, por que 12 linhas? E eles mesmos respondem. Por causa da gemátria da palavra get, que é Gimel, Tet. Certo? Ainda bem que não é Tav, né? Porque se fosse Tav ia ser 400, ia ter que ter 400 linhas. Mas enfim, Gimel é 3 e Tav é 9. Né? Então, gemátria 12. E o get, a própria Gemara chama o get do livro dos cortes. É um livro, é considerado um livro de cortes. É um livro que corta coisas. No caso, relacionamento. Certo? Então, mas de onde que vem isso? E aí ele fala, a própria Gemara fala, tem 12 cortes dentro da Torá que representam esses 12 cortes, essas 12 linhas do get, tá? Então, se vocês abrirem, se alguém já teve a oportunidade de ver um Sefer Torá aqui, se abrir um Sefer Torá, você vai ver uma marcaçãozinha das linhas de cada um. Você consegue ver onde que o Sofer escreveu. E tem uma marcaçãozinha de linha bem difícil de ver. Mas se você for olhar, no final de cada livro, tem umas linhas vazias. E ali dá para ver bem. Então, no final de cada livro tem essas linhas. Então, vamos lá. De Bereshit para Shemot tem 4 linhas. De Shemot para Vaikra tem 4 linhas. E de Vaikra para Midbar também tem 4 linhas. Segundo a matemática superior, vamos dizer assim, 4 vezes 3 é 12. Né? Então, tem essa relação dentro da própria Torá quanto ao número de linhas do get.
Só que aí tem uma questão muito interessante, porque entre Bamidbar e Devarim, entre Números e Deuteronômio, também tem 4 linhas. Então, o que está acontecendo aqui? Por que ele não conta, né? Então, aí vem a Guemará e explica. Não, peraí. Os comentaristas eles acabam dizendo que Devarim não conta para essa história porque ele não está conectado aos outros livros. Ele é simplesmente uma repetição dos outros livros, tá? Mas a pergunta é uma repetição de fato ou não, né? E aí o Ravi Shimshon Rafael Hirsch, ele escreve sobre esse pedaço e ele fala uma coisa que é muito interessante. Tem pelo menos 100 mitzvot dentro do Sefer Devarim. Dentro do livro de Deuteronômio tem pelo menos 100 mandamentos. Desses 100, 70 são novos. Tá. Se os 70 são novos, sobraram 30. 30 são repetições. Então, se a gente falou, se a Guemará está falando que o Sefer Devarim é uma repetição e só tem 30 repetições de fato, como é que a gente lida com isso, né? Então, por exemplo, Shema, Amalek, casamento e o divórcio são novos. São conceitos novos que aparecem em Devarim. Tá? Repetidos, por exemplo, Pesach, Shavuot, Tzitzit, as outras festas, por exemplo, todas estão ali repetidas, vamos dizer assim. Então, o que é Devarim, afinal? Certo? O Rav Hirsch, ele diz que tem uma diferença entre Devarim, né, e que representa uma função diferente no caso dos outros livros, que é por isso que ele não conta para essas outras linhas do Get, tá? Os 4 primeiros livros, segundo Rav Hirsch, eles focam numa espécie de uma bolha. Ele explica que é como se fosse um mundo um mundo diferente, um mundo que não existe mais, né? É um mundo em que Hashem providencia quase tudo para o povo, tá? Seja desde sua acepção até a saída do Egito. Então, ele está providenciando quase tudo e eles não precisam de muitas coisas ali. Mas, quando a gente vê os erros que aconteceram, o Egel, os Meraglim, né, o bezerro de ouro e os espias, por exemplo, aí muda tudo. A partir daí muda tudo. Lembra que a gente falou que a primeira coisa que Moshe faz é uma espécie de uma repreensão velada. Né? Isso corrobora a teoria do Rabi Hirsch. Tá? Então, o que Tosafot quer dizer com essa ideia de revisão, no fim das contas? Porque não é possível que seja só isso. Né? E aí, no Dibrot Moshe, acho que eu botei aí. Botei. No 4, no Dibrot Moshe, o Rabbi Moshe Feinstein, que é um gigante, né? Sobre Gittin, né? Sobre essa ideia que a gente falou do Get, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele fala: se não fosse pelos Meraglim, os espias, teríamos recebido apenas os 5 livros da Torá, no caso, e o livro de Yehoshua. Isso está escrito na Guemará de Nedarim, tá? Nedarim. Por causa disso, aí eu já Rabi Moshe Feinstein, as mitzvot foram espalhadas pelos 5 livros da Torá, pois precisávamos de repreensão. Mas se o Egel e os Meraglim não tivesse acontecido, teríamos todas as mitzvot nos 4 primeiros livros e Devarim seria, sim, apenas uma repetição. Então, o que o Rabi Moshe Feinstein está sugerindo aqui? Que não é uma repetição, mas era para ser. É isso que ele está sugerindo aqui. O que o Sefer Devarim, ele está sendo usado, ou seja, como se a gente tivesse gastado o espaço dele, que era para ser uma repetição, a gente gastou esse espaço para ter que ser repreendido, certo? Então, a gente perdeu esse espaço de revisão por causa dos erros, né? No fim das contas, o que Tosafot está dizendo, o que os comentários estão dizendo, segundo Ravi Moshe Feinstein, é que Devarim deveria ser uma repetição. E não que é uma repetição, mas deveria ser uma repetição. E essa é a interpretação do Rav Moshe. Tá? Então, essa foi a introdução, só para a gente ter uma ideia de quanta coisa que tem para falar sobre isso. A gente vai explorar um pouquinho a natureza do Sefer Devarim, do livro de Deuteronômio, e vamos ver o que tem lá dentro, no fim das contas. Tá? Aí na Megilá, no 5, na Megilá, Guemará Megilá 31b, tem uma coisa muito interessante. Diz assim: em dias de jejum, a congregação lê a porção das bênçãos e maldições. Vai para capítulo 16. Que é tipo, se você fizer
o que eu mandar, vai acontecer isso, aquilo, outro. Se você não fizer o que eu mandar, vai acontecer aquilo, aquilo, outro. Certo? Então a gente tem que ler essas porções nos dias de jejum, se a gente for ler a Torá. E aí, a Guemará fala uma coisa interessante, fala, não deve-se interromper a leitura das maldições fazendo com que duas pessoas diferentes as leiam. Assim, apenas uma pessoa lê todas elas. Então, se alguém sobe na Bimá para fazer aliar, essa pessoa tem que ficar até o final das maldições e o passuco seguinte. Por quê? E aí tem toda uma discussão do porquê. Né? Porque, basicamente, não se pode cortá-la no meio e espalhar, vamos dizer assim, as maldições, tá? E aí ele continua a Guemará dizendo assim, o que se faz, segundo a Baraita, né? Quando alguém começa a leitura, deve começar com o verso antes das maldições. E, quando terminar a leitura, termina-se no verso depois delas. Dessa maneira, nem a bênção antes da leitura e nem depois está relacionada diretamente aos versos canônicos. Porque quando você sobe na Torá, você tem que fazer uma bênção. Mas você não pode fazer bênção em cima de maldição. Então você faz uma bênção em cima de um passuco antes e depois faz a bênção num passuco depois, que não tem nada a ver com as maldições. Tá? E aí, aí ele vai começar a explorar a diferença entre Vaikra, entre Levítico, e Devarim. Porque em Devarim também aparecem essas maldições. Tá? E aí aparece aí, Abaye diz, isso é ensinado apenas no que diz respeito às maldições de Vaikra. Então só em Vaikra que essa regra vale. Mas quanto às maldições de Devarim, pode se interromper. Então você pode fazer interrupção nas maldições de Devarim. Qual a razão para isso? Essas maldições de Vaikra estão no plural. Vale para todo mundo. E Moshe pronunciou com a boca do Todo-Poderoso. A gente já vai ver o que isso quer dizer. Portanto, são mais severas. As de Devarim estão no singular. E Moshe as diz por si só. Então, as de Vaikra estão dizendo, se vocês não fizerem tal coisa, vai acontecer isso com vocês. Vai acontecer com todo mundo. As de Devarim vai, se você não fizer, aí você fala, mas eu não faço parte desse clube, então não vai acontecer comigo. Então você pode separar, vamos dizer assim. Ah, mas a gente vai... Deixa eu copiei uma parte de inglês aí, né? Bom, enfim. E ele termina falando que como é menos forte, ela pode ser interrompida, a de Devarim, tá? Então, logo depois, a gente tem uma história interessante do Levi Barbuti, que era, presumo que seja um Razan, ele estava lendo a porção das maldições diante de Rav Huna, e ele estava gaguejando durante a leitura, porque era uma porção muito pesada, ele ficou nervoso. Rav Huna disse a ele, se desejar, pode parar e outra pessoa continuará. Então ele está basicamente botando em prática o que foi dito lá em cima. Falando, não, a gente não precisa, a gente pode sim quebrar aqui nessas maldições. Pois eles consideravam que não deve se interromper as maldições registradas em Vaikra. Porém, é possível interromper a leitura das maldições de Devarim ao ter duas pessoas diferentes lendo, certo? Então, por que é que só em Devarim a gente pode fazer isso? Ah, bom, já explicaram, porque está no singular. Tá, mas explicação, né? Pelo menos para mim não faz nada. Não sei para vocês, mas enfim. Então o Tosafot explica, Devarim. Em Devarim a gente tem coisas extras, não tem, só tem passuquim extras, tá? Para entender indicações, para entender ou indicar interpretações por justaposição. Isso é a explicação desse pedaço, tá? Aí você fica, o que tem a ver tudo isso, né? Qual é a lógica dessa história, né? Então eu vou repetir. A gente pode fazer isso porque em Devarim, segundo Tosafot, temos passuquim extras para entender ou indicações de interpretações por justaposição. Então tem interpretações diferentes porque um passuco está do lado do outro. Ok? Enfim, o Ravam disse assim, em Devarim sempre fazemos derivações por justaposição, enquanto nos demais livros não precisamos fazê-lo. Essas derivações por justaposição é literalmente falar assim, um passuco está perto do outro de propósito, porque eles estão ligados, tem alguma coisa a ver com a ligação. Vou dar um exemplo, que aparece em Evamot. Tem um passuco que diz que
você não pode ter magia, não pode ter feitiçaria, e logo em seguida fala sobre zoofilia, não pode ter zoofilia, certo? E aí a Guemará atribui porque existe uma indicação de punição, de apedrejamento para quem faz zoofilia. Então a Guemará fala que, assim como a punição para zoofilia é apedrejamento, a punição para magia, para bruxaria, é o apedrejamento também, porque um está perto da outra, eles seguem a mesma lógica, tá? Então seria a interpretação por justaposição a qual a Guemará a qual o Tosafot está se referindo para essa parte, tá? Então, mais uma vez, eu pergunto, por quê? O que isso tem a ver com tudo que a gente está discutindo? O que tem a ver com justaposição? Por que a gente faz Devarim e não faz nos outros? Tá? Tá em Evamota aí, a questão da justaposição. Ó. No 6. Rav Yossi disse, mesmo de acordo com aqueles que geralmente não buscam interpretações de versos justapostos, ele as deriva de Devarim, pois Rabi Hudá geralmente não obtém interpretações de versos justapostos e, no entanto, ele as deriva de Devarim. Eu estou falando exatamente isso. Tá? Então, a gente pode fazer isso com Devarim, mas não com os outros livros. É isso que a Guemará está falando. Então, por que a gente pode fazer isso com Devarim e não com os outros livros? É uma diferença já. A gente está vendo algumas diferenças entre os 4 primeiros livros e o livro de Deuteronômio, e uma delas é essa, que não se faz justaposição nos outros 4, mas aqui se faz. Tá? Outra pergunta. Se você quer, por exemplo, ser um bom, vamos dizer assim, alguém que quer ser rabino, né? Ser bom rabino. O que você precisa para ser um bom rabino? Paciência? Talvez. Mas, em geral, a resposta é você tem que ser um bom orador. Você tem que falar bem. Aí eu já estou fora. Mas falar claramente é muito importante para alguém que está ensinando, certo? Então, quando a gente cita isso e chega à conclusão que talvez o maior mestre que a gente tenha tido na história não tinha essa habilidade, a gente se pergunta por que essa habilidade é tão importante. Moshe não conseguia falar direito, isso é muito importante, tá? Então, o Rabbeinu Yonah escreve que Moshe se sobressair igualmente em todas as midot tovot, em todas as características positivas, Moshe tinha essa habilidade de sobressair em todas elas, todas as características positivas. Sua única deficiência era, 2 pontos, ele não falava bem. Ou seja, se você quisesse bater um papo com Moshe, não rolava. Não tinha como entender o que ele falava, tá? Então, por que ele tem essa deficiência? Se a gente está falando do livro de Moshe, né, como a Guemará chamou, a gente tem que entender Moshe primeiro, tá? Então, a gente tem o Midrash Tanchum e Devarim, eu botei aí no 7. E aí, ia ser bem curtinho, mas já vai ajudar. A Torá é uma cura para a língua. E quando Moshe ensinou o Sefer Devarim, ele foi curado. E aí? Então, por que ele tem essa deficiência, que a gente chama de Kvad Pé, Kvad Lashon, né? Deficiência de boca e deficiência de língua, né? Então, por que ele só foi curado no Sefer Devarim? Por que Hashem não curou ele antes? Por exemplo, falou assim, lembra que Moshe não aceitou de primeira o comando de Hashem para ir salvar o povo, porque ele falou, eu não consigo falar. Ninguém vai me entender. E Hashem falou, não se preocupa, isso não é contigo. Não sou eu que criei tua língua. Isso aí não tem nada a ver. Aí Moshe falou, mas eu não consigo. Aí ele falou, não, então vai a Haron vai falar por você. Então por que não curou antes? E aí a gente vai para a parte principal, vamos dizer assim, da nossa discussão hoje, que é aí no número 8 do Dubna Magid, no livro Ochel Yaakov, ele dá uma explicação para essa história toda. Fala o seguinte, qual foi a motivação para Hashem fazer Moshe com grande dificuldade na fala? Toda a Torá depende do fato de Moshe não falar bem. Ok? Como o povo saberia que a Torá era a mesma palavras de Hashem e não de Moshe? Ele pergunta. Pois sozinho Moshe não era capaz de articular as palavras. Mas quando falava de Torá, Hashem falava usando as cordas vocais de Moshe. Assim, as palavras eram claras e melodiosas. É o que a gente chama de Shechinah Midaberet Mitor Grohat Shel Moshe, que é a Shechinah falava com a garganta de Moshe. Não era Moshe que estava falando, era Hashem.
É como se fosse só um megafone que Hashem estava falando, estava usando. Então, Hashem explicava a Torá para o povo por Moshe, certo? Então, a gente pode ver que tem uma grande lição aqui, no fim das contas, básica. Primeira grande lição. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, você não entende o porquê, é porque você tem que exceder aquela dificuldade de alguma forma. Moshe, bom, Moshe teve uma grande ajuda. Espero que todo mundo tenha também. Mas, às vezes, Hashem tem grandes planos para que você supere essa dificuldade. Por causa da dificuldade dele, ele criou essa situação de que todo mundo acreditava naquilo que estava acontecendo. Ele não falava, ele não conseguia falar. E aí, quando ele ia falar de Torá, saia tudo bonito? Como assim? Né? E aí, ele fala aí nesse segundo pedacinho assim, isso foi necessário para que o povo entendesse e tivesse emuná na Torá. A palavra emuná é sempre aquela palavra meio complicada, né? O que quer dizer emuná? Emuná quer dizer, a gente traduz como fé em português. Quando a gente fala de fé, estou falando de uma coisa meio irracional, mas aí o Dubno Magid está falando, necessário o povo entender se tivesse emuná, como assim? Né? Então, depois que Moshe já tinha ensinado, a gente vai entrar no conceito de emuná mais para o final. Então, depois que Moshe já tinha ensinado grande parte da Torá, já não tinha mais a necessidade de que ele continuasse com os problemas de fala. É isso que ele está dizendo. Agora que chegou em Devarim, só tem um pedaço para explicar, todo mundo já entendeu o que está acontecendo. Tá? Então, ele podia ser curado a partir desse momento. E isso acontece em Devarim. Inclusive, os comentaristas dizem que nesse primeiro passuca aqui, quando ele já fala Ele é Devarim Asher Diber Moshe, quando ele fala essas palavras que Moshe falou, ele já está curado aqui. Certo? E aí o Dubno Magid, ele fala uma coisa que é interessante. Eu não botei aí porque para não ficar muito grande, mas ele fala que a prova de que isso é fato, de que essa coisa realmente acontecia, é que se um cara que assassinou alguém chega lá com alguém que está disposto a uma rebelião, no caso do faraó, Moshe vai falar com o faraó, junto com a Haron, para liberar o povo, um rei normal faria o quê? Dá esses dois lá pro calabouço, mata eles ou qualquer coisa parecida. Mas o faraó fica tão impressionado ao ouvir Moshe falando normalmente que ele não tem nem reação. Ele fala, não vou fazer. A única reação dele é esse. E é isso que o Dubno Magid explica. Que quando eles foram exigir essa libertação, a libertação do povo, e ele ouviu Moshe falando sem dificuldades, e falando claramente, ele falou, o que está acontecendo aqui? Acho que eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eu não posso tratar essa situação de qualquer forma. Né? E aí ele continua dizendo o seguinte. Perguntei ao meu mestre, Hagaon, que é o mestre dele. O mestre dele é o Eliyahu Vilna, né? É o Vilna Gaon, né? O sábio de Vilna, né? O gênio de Vilna. Um dos maiores de todos os tempos do povo, né? Então ele diz assim, perguntei ao meu mestre Hagaon qual é a diferença entre a Torá e a Mishneh Torá, ou seja, entre os primeiros 4 livros e Devarim. Ele perguntou. A sua resposta foi, Hashem não usou a garganta de Eshaya quando ele disse suas profecias, nem a de Irmiyahu. Quando os profetas recebiam suas profecias, Hashem falava com eles e eles interpretavam. Ok? Os 4 primeiros livros da Torá são a Shekhinah falando através da garganta de Moshe Rabbeinu. A gente já falou isso, mas ele está só confirmando. Ele fala, já o Sefer Devarim não foi dessa forma. Hashem falava com Moshe e ele passava para o povo. Ou seja, Moshe e Devarim era um profeta normal. Não era tão normal porque ele não tinha interpretação, ele passava direto. Tá? Então, essa é a diferença, segundo Eliyahu Vilna, Rabbi Eliyahu Vilna, o Vilna Gaon. Tá? A gente falou de Kedushá no começo. Né? A gente falou de importância, a gente falou de santidade dos livros. Devarim é maior, tem mais importância do que os livros dos outros profetas? Tem. Por quê? Porque o nível de profecia de Moshe é muito maior do que de qualquer outro profeta. É simplesmente esse o motivo. Né? Porque Moshe falava com Hashem cara a cara. Tá?
Então o nível era muito maior. Tem alguns exemplos, acho que o Nachmanides usa esse exemplo, eu não sei se é de uma Guemará, mas ele fala que os outros profetas, eles viam de um vidro, eles viam a profecia através de um vidro. Quanto maior o profeta, mais claro era esse vidro, mas ainda assim ele era turvo. Moshe não. Moshe era como se visse sem vidro nenhum, sem nada na frente dele, né? Então, o nível de profecia de Moshe era muito maior, mas ainda tem uma diferença entre os 4 primeiros e Devarim, né? Que essa que é a discussão no fim das contas. Aí o Dubna Magid, ele diz que isso explicaria a diferença das maldições citadas no 31, na Megillah em 31b, que eu falei que você não para em uma e pode parar na outra. Porque Moshe disse o que ouviu de Hashem de forma independente, vamos dizer assim. Ele ouviu de Hashem e ele decidiu falar para o povo. Tá? Então essa seria a diferença. E o Maharal de Praga, também é outro Gadol de Israel, né? Concorda com essa explicação do comentário da Megillah também, da Gemara Megillah. Tá? Então a gente tem 2 gigantes falando, não, é isso aqui. Tá? E aí, o Rabbi Betzalel de Rosenburg, ele nasceu em 1760 e morreu em 1820, ele explica a Gemara em Evamot. Só vamos voltar em Evamot, que é essa história da justaposição, que a gente citou, que não se busca versos justapostos nos outros livros, mas se busca esses versos em Devarim. Ele explica aí, no 9. O restante da Torá são palavras de Hashem, os outros 4 livros. Não podemos perguntar o porquê da ordem das coisas, como a Rashi explica, não a ordem cronológica na Torá. Ou seja, se tem uma lógica da justaposição dos versos antes de Devarim, não é nossa mente limitada que vai dar a explicação evidente para aquela coisa. A gente pode até achar a explicação, né? A gente sempre, enfim, mas não é obrigatoriamente. Tipo, a chance de você achar a explicação de fato é nula, quase zero. E ele termina falando assim, mas em Mishneh Torah, Moshe fez o arranjo das parashot para ensinar. Ou seja, todos os pasukim estão lá de uma forma didática, tá? É isso que ele está explicando. Todos os dias. E assim, é importante a gente saber isso, porque quer dizer que você não pode fazer justaposição? Não, quer dizer que é mais fácil. A justaposição de Devarim é importante, enquanto dos outros, melhor não fazer, certo? Todos os dias de manhã, a gente tem uma parte da reza no Shaharit, que a gente canta uma música que foi cantada pelo povo. Az Yashir Moshe, Uvenei Israel, Ashir Hazot, né? Az Yashir. O que quer dizer Az? Essa primeira palavra, Az, Aleph Zain, o que quer dizer Az? Né? Quer dizer então. Então aconteceu isso. Né? Aí o Rashi explica, eu botei no 10. Pronto, tá aí tudo. Botei os dois primeiros passuquim do Az Yashir e a explicação do Rashi. Então cantaram, Az e Yashir. Com relação ao uso no futuro, Yashir, que é uma palavra no futuro, o significado é então, quando viram o milagre, a vontade de cantar entrou nas suas mentes. Bom, isso é meio óbvio, né? Porque eu sei que tem gente que parece que faz coisas sem pensar, mas em geral, quando você faz alguma coisa, você pensou antes de fazer, né? Tem gente que parece que faz coisas sem pensar, mas no geral, o que acontece quando você quer fazer alguma coisa, aí você pensou, pô, vou ali comer alguma coisa. Simplesmente não teleporta e come sem querer, né? Mesma coisa aqui. Porque, que tipo de explicação do Rashi é essa? Essa que é a dúvida. Eles cantaram que eles tiveram vontade? Tá, e daí? Porque entrou na cabeça deles. O que isso quer dizer? Né? Então, essa é a caixa do Shem Shmuel. Né? Essa é a pergunta que o Shem Shmuel faz nesse Rashi aí. Outra caixa que eu trouxe aqui. Quantas pessoas estão cantando? Quantas pessoas estão cantando? Pelo menos 600 mil. Pelo menos. Como é que é possível todo mundo cantar a mesma coisa junto, sendo que ninguém treinou nada? Como é que isso acontece? Lembrando que a gente tem aquela frase famosa de 2 judeus, 3 opiniões, né? Então, se fosse acontecer agora,
cada um ia dar sua opinião como deveria cantar. Ninguém ia cantar nada no fim das contas, né? Como é que eles cantaram a mesma música ao mesmo tempo? Essa aqui é a pergunta. Acho que foi um Ibur. Foi um Ibur. Calma. Então, Sanedrin, vamos lá. Guimarães Sanedrin, 89A. Devia ter um som que todo mundo então entrou naquele som. Será? Vamos ver. Guimarães Sanedrin 89A diz o seguinte. Guimarães comenta. Cabia a Zedequia distinguir entre as profecias verdadeiras e falsas, de acordo com a declaração do Rabi Yitzhak, como dizia, uma visão profética relacionada ao mesmo assunto pode aparecer para diversos profetas, ou seja, vários profetas podem ter a mesma visão. Mas 2 profetas não profetizam com o mesmo estilo e expressões. Ou seja, eles não usam as mesmas palavras, eles não fazem do mesmo jeito. Um faz cantando, outro faz falando, outro faz poesia, etc. e tal. E aí? Se foi uma profecia, como é que todos eles tiveram a mesma? A Guimarães fala que isso não acontece. Tá? Então, o que quer dizer que todos profetizam exatamente a mesma coisa? Mais uma pergunta aí. O profeta Amos, segundo a Guimarães, ele tinha o que a gente em inglês chama de lisp. Eu não consegui achar uma tradução em português, talvez os médicos de plantão aí me ajudem. Que é uma dificuldade na pronúncia do S. Ele tinha tipo uma língua presa, mas pro S. O shin, no caso, né? E aí ele falou boles em vez de bolesh, numa das profecias dele. Então, se você não consegue ser claro durante uma profecia, mesmo um grande profeta, no caso de Amos, ele não vai ser capaz de pronunciar de forma correta a profecia. Vai faltar alguma coisa. E a gente tem uma Guimarães mais impressionante ainda em Ketubot, que também aparece em Berachot, essa Guimarães, que é a próxima aí, 7b, no 12. E isso aqui é o que eu falei de Amos por causa disso. Rabi Meir dizia, de onde se deduz que até os fetos cantaram a música do mar nos ventos de suas mães. Ou seja, o Az Yashir foi cantado até pelas crianças em desenvolvimento dentro do útero. Como é dito no capítulo de Terrilim, congregai-vos para abençoar Hashem, a voz que vindes da fonte de Israel. David Ameller faz uma citação aí a essa situação e diz que mesmo os fetos ainda na fonte, ou seja, no útero, se juntará à Assembleia para abençoar Hashem. Então, o problema aqui já não é nem o problema da boca. O problema é que o feto, a boca é fechada, não abre a boca dentro do útero. Porque é alimentado pelo umbigo. Né? Então, se Amos não conseguia pronunciar corretamente por causa da dificuldade dele com Shin, como que os fetos que estão com a boca selada conseguiram cantar Shirah, vamos dizer assim. Hashem Mishmuel, eu botei aí para vocês também no 13, fala assim, a diferença, e aí a gente vai explicar a diferença da profecia de Moshe, por que é que a Devarim não está no nível das outras profecias. A diferença da profecia de Moshe e dos demais profetas era que Moshe, segundo Rashi, profetizava com a palavra Z, enquanto os demais apenas com a palavra Ko. Moshe usava os dois. Vai ter umas partes que Moshe usa Ko e tem umas partes que Moshe usa Z, mas a maioria é Z. O primeiro significa exatamente o que Hashem disse. O segundo é, Hashem me falou uma coisa, mas eu estou interpretando dessa forma. Tá? Então, como é que funciona tudo isso? Então a gente tem Z durante Shir, durante a Zeshir. Vamos voltar lá na Zeshir. No segundo Pasuk, no 10, o segundo Pasuk tem Ze Keli Ve'anrehu. Ve'anvehu. Então eles usam a palavra Z aí, né, que é ele foi minha salvação. Eles estão apontando como se eles estivessem tendo o mesmo nível de profecia de Hashem. Eles sabem, mesmo de Moshe, eles sabem, estão cara a cara com Hashem, vamos dizer assim. Né? E tem partes bonitas que dizem que
Até o mais baixo do ser, a pessoa mais pobre, né, teve uma profecia maior do que de qualquer profeta nesse momento, né? Então, Hashem, o que está acontecendo? Quando eles usam essa palavra Z, eles estão profetizando maior, que nem a gente falou, a profecia deles é maior do que a dos outros profetas. É como a profecia de Moshe. É igual à profecia de Moshe, né? Eles não precisam ter voz para falar. Essa que é a questão. Moshe não falava também. Eles não precisam saber falar, eles não precisam nada disso, né? Então, Hashem está falando por eles, tá? Então, era Hashem que estava falando através das gargantas do povo, assim como fazia com Moshe antes. Então, a partir disso a gente tem uma caixa, vamos dizer assim. Se você está parado sem fazer nada e Hashem fala por você, quem que ganha o crédito? É você ou Hashem? Você não tem que ter crédito, você não fez nada, não é isso? Então, por que o povo recebe o crédito aqui, se foi Hashem que falou por eles? Certo? No Azashi. Por quê? E aí essa que é a questão, porque eles queriam profetizar. E aí explica aquilo que a gente viu antes. Cadê? Que o Rashi explicou. Que o Rashi falou. Cadê? Onde é que tá? Ah, tá no mesmo negócio. Que eles, quando viram o milagre, a vontade de cantar entrou nas suas mentes. Ou seja, eles aceitaram, eles falaram, a gente vai fazer isso. Por isso que eles recebem o mérito. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eles poderiam ter falado, eu não vou cantar nada. Podiam ter feito isso. Assim como eles podiam ter não feito o bezerro de ouro. Mas eles fizeram. Certo? Então, essa aqui é a ideia. O crédito vai para eles porque eles queriam, eles falaram, pô, isso aqui, Hashem está querendo, está batendo na porta, eu vou abrir. É isso que eles fizeram. Certo? Então, entrou na mente deles, quer dizer que eles tinham a opção de não aceitar. É isso que o Rashi está explicando. Tá? Então, entre os quatro primeiros livros seguem essa lógica do Z, certo? Enquanto Devarim é Moshe falando, então Moshe como falando tipo como um profeta normal, vamos dizer assim, certo? E aí é importante dizer que o Rabbi Yaakov Emden, que é um Gadol B'Israel também, não concorda com essa ideia, tá? Eu não vou entrar no porquê que ele não concorda, mas ele não concorda com essa ideia. Mas esse é o entendimento do Vilna Gaon e do Maharal de Praga, tá? Eu botei o Rabbeinu Berra aqui? Deixa eu ver aqui. Não. Então o Rabbeinu Berra diz o seguinte, as primeiras letras de cada livro nos ensinam que os quatro primeiros estão conectados. Se você for em Shemot, Vaikra e Devarim e Bamidbar, eles estão conectados com o primeiro, que é Bereshit, enquanto o Mishneh Torah, Devarim, está separado. E aí ele explica. Shemot, Vaikra e Bamidbar começam com Vav. Todas elas começam com Vav. Então eles estão ligados por isso. Ah, mas Bereshit não começa com Vav, começa com Bet. Sim, mas ele não tá, ele que liga as outras coisas. Ele não faz parte dessa conta, vamos dizer assim. Enquanto Devarim começa como? Ele Hadevarim, então começa com Aleph. Tá? Essa é a explicação dele. Ele fala assim, os quatro livros têm a mesma natureza, enquanto Devarim tem uma natureza diferente. Tá? Então, Pshat, a explicação fácil, vamos dizer assim, para a dificuldade da fala de Moshe, é que para o povo ver de forma clara a Torá, eles precisavam entender que não estava vindo de Moshe. Né? Tem um vídeo da Porta dos Fundos, você já deve ter assistido, que desce o rapaz que é Moshe, ele fala assim, não, aqui, ó, trouxe essas tábuas aqui com as leis, você não vai poder fazer isso. E aí as pessoas acusam ele de, não, mas é porque isso aconteceu com você, por isso você está dizendo que não vai poder mais fazer. É justamente para que isso não acontecesse que Moshe tinha essa dificuldade. E Uran dá ainda uma outra explicação, uma explicação um pouquinho diferente, que é bem famosa. Ele diz que muitas vezes bons oradores são capazes de convencer qualquer um de qualquer coisa, né? Então tem vendedores aí que te convencem a comprar uma coisa que você não queria, né? Então bons oradores têm essa habilidade. E Hashem não queria
o pensamento de que Moshe teria convencido o povo a aceitar a Torá, certo? Então, Hashem queria que aceitassem o conteúdo e não a apresentação desse conteúdo, tá? Por isso que Moshe teria essa dificuldade na fala. Então, no fim, por que segundo o Vilna Gaon e o Maharal de Praga, no fim, a ideia é a busca por emuná, tá? É a busca por essa força, que ainda não expliquei o que é, mas eu vou explicar agora, por essa coisa que a gente chama de fé em português, mas que no judaísmo tem uma conotação, a palavra fé, vamos dizer assim, se essa é a tradução para emuná, tem uma conotação diferente de acreditar cegamente ou não ter base para acreditar numa coisa e mesmo assim acreditar. São quando a gente fala que tem fé, as pessoas falam que tem fé, normalmente elas querem dizer assim. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, mas essa é a interpretação que eu vejo normalmente. Então, o que é essa fé na Torá? Né? O que é emuná, afinal? Vamos lá. Num dos livros dele, o Alan Morinis, que é PhD em antropologia, ele escreve o seguinte: emuná ou fé no pensamento judaico não é questão de acreditar, mas uma consciência pessoal e instantânea do Criador do Universo, único, espiritual e benevolente. Costumamos nos referir a essa fonte como Hashem, o nome, mostrando que não somos capazes de nomear o inominável. E Mussar, que é ética, também não é uma tradução boa, mas vai ficar como ética, fé não é algo ao que nos seguramos, mas sim algo que devemos buscar. O que ele está falando? Não é uma questão de acreditar, mas uma consciência, que é pessoal. Cada um tem um tempo para maturar essa coisa, né? Uma consciência pessoal, e ele chama de instantânea. Então, quando ela acontece de uma vez. Na questão de Hashem, certo? E eu sempre falo disso aqui, eu não estou com o livro, está ali na estante, depois eu pego. O Ramchal, o Moshe Chaim Luzzatto, ele sempre usa essa expressão. Ele fala: todo judeu deve saber e acreditar. A primeira palavra é saber. Emuná está envolvido com esse saber. Saber acreditar que existe um Criador do universo, certo? Então, quando ele vai descrever Hashem, antes de descrever Hashem, dizer o que é Hashem, vamos dizer assim, ele usa essa expressão, ele começa o livro dessa forma. Então, segundo o Alan Morinis aí, ele diz que não é uma coisa que você usa para se segurar em nada. É uma certeza, no fim das contas. E aí, o Rabbi Israel Salanter, ele, que é um dos precursores do movimento de Mussar, ele acaba dizendo o seguinte: é importante visualizar mentalmente os dois caminhos de Diti. Ele está descrevendo como se adquire emuná, vamos dizer assim. Um leva ao Gan Eden, a alegria eterna, o outro leva a um sofrimento tremendo. Quando se é capaz de ver isso claramente, um forte sentimento entre ti. Então, essa é a instantaneidade a qual o Morinis está se referindo. Isso se tornará parte da realidade, da sua realidade, e terá grandes consequências na sua forma de viver. Desenvolver essa consciência deve ser prioridade, que fala o Rabbi Salanter. Faça tudo o que puder para internalizar a emuná e viva com ela diariamente. Ou seja, o Sefer Devarim, no entendimento do Vilna Gaon e do Maharal de Praga, está aqui para que a gente entenda o que é a emuná. Porque você já andou o processo todo, agora falta o clique. Falta o momento que Moshe já não precisa mais gaguejar para que a Torá seja clara. E agora a gente está pronto para entrar em Israel. Esse é o ponto dessa história toda. O ponto do livro é emuná. O ponto do livro é que a gente tem que internalizar a emuná antes de dar o próximo passo. O ponto do livro é que a Torá cura a tua língua e chega no ponto de você poder falar melhor, você ser mais claro, certo? Então essa é a ideia que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigado pela paciência, obrigado por terem vindo no horário que não era para ser, e eu abro aí para todo mundo que quiser perguntar, brigar, tirar dúvida, quiser dizer que não concorda, igual o Rabbi Yaakov Emden. Obrigado, Matias. Obrigado a vocês. Matias, Diga. Só um detalhezinho, você falou sobre o feto que já cantava lá dentro do útero.
uma criança, ou seja, na vida fetal, a partir de 12 semanas de vida, já tem quase todos os órgãos totalmente formados, já pisca os olhos e abre a boca. Ele abre a boca. Não come, né? Mas tem movimento de abre a boca, pisca os olhos a partir de 12 semanas. Não sei qual que é a idade referida aí, mas bom, a Guimarães fala que não estava com a boca aberta, não teria a boca aberta, então não sei. Então fica aí o esclarecimento. Ioná quer dar pitaco? Vamos lá. Não, só sobre a dificuldade que Moshe tinha. Se ele tinha dificuldades de pronunciar o S pelo Z, ele provavelmente tem o que a gente chama de ceceio. Isso é o Amos. Ceceio, é. O Amos, não é Moshe? Amos? Amos, isso. Moshe não. Então, Moshe tinha dificuldade total de falar. Então ele tinha tartamudez. Quase. Que é o gaguejar, né? Ele tinha um gaguejar muito forte. É isso que os comentaristas falam. Legal. Mais alguém? Eu quero falar. Eu tenho que falar. Foi muito